Irmãos, eu acredito que nunca tem se falado tanto nesses últimos dias sobre escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E separe, últimos dias eram dias que os apóstolos viviam. Fim dos tempos, se dará um período quase muito próximo e perto da volta do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero compartilhar hoje uma palavra do coração do Senhor, que eu acredito que tem mexido comigo, de um homem chamado Noé. Um homem exemplo para todos nós, a nossa geração. Um homem quase da idade do museu, porque é um cara antigo, mas que fala conosco, preste atenção, fala conosco até os dias de hoje. E sabe, eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 24, quando Jesus ele fala acerca do sermão profético. Quando Jesus ele trata do sermão profético, nós podemos falar que Jesus ele começa falando, para você entender o contexto, depois lê lá na sua casa, a partir de Mateus capítulo 21, Jesus já começa a falar sobre o sermão profético. E nós chegamos em Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Se você quiser ler no Data Show, ou abrir sua Bíblia, frise algo que eu quero falar aqui para a igreja, a nossa igreja, principalmente para os nossos membros. Você que está em casa da nossa igreja, não pôde estar aqui, ouça. Nós precisamos anotar mais o que Deus tem falado conosco. Porque só guardar na nossa cachola nós vamos esquecer. E nós temos sido negligentes, muitas vezes, de vir para a casa do Senhor e não anotar nada. Na segunda, você lembra? Quase nada. Irmãos, tudo que Deus falar com você, anota. Porque amanhã você esquece. Eu tenho uma agenda, só fazer aqui um parênteses, eu tenho uma agenda de todas as palavras que Deus liberou profeticamente através de pessoas na minha vida. E quando eu estou desanimado, quando eu estou triste, quando eu acho que Deus não está nem aí para mim, sabe o que eu faço? Eu pego aquela agenda, aquele livro, e eu olho para ele, e eu falo, não, ainda Deus continua acreditando em mim, ainda Deus continua acreditando na sua vida, ainda Deus continua acreditando no seu ministério, ainda Deus continua acreditando no propósito que você vai cumprir para Ele aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado. Vamos ler junto comigo? Mateus 24, a partir do versículo 36, que diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim, repita comigo, pois assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, 7 dias antes do dilúvio. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será, repita, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, quando Jesus ele pega um texto do Antigo Testamento e ele fala novamente no Novo Testamento, aqui no Evangelho de Mateus, é porque Jesus, ele quer enfatizar algo para nós. Preste atenção. Jesus quer enfatizar algo para nós. Por isso que nós precisamos ter uma atenção redobrada acerca daquilo que Jesus está falando. E Jesus ele fala que a sua volta, a volta do Filho do Homem, se dará semelhantemente como nos dias de Noé. Você que não sabe Noé, o significado da palavra Noé, dada ao seu pai Lameque, se você quiser ler em Gênesis capítulo 5, nós já vamos abrir em Gênesis capítulo 6 sobre a vida de Noé. Mas a palavra Noé significa conforto, descanso. Em hebraico, vem da palavra original no hebraico, Noá.
O pai dele, Lameque, deu o nome de Noé ao seu filho, Noé, porque ele sabia que o seu filho traria alívio, conforto, à geração com a qual eles estavam vivendo. Aonde estão os Noés? Que trarão alívio, e aonde o Senhor encontrará descanso e morada na vida de cada um de nós. Pastor, mas como eram os dias de Noé? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, nós vamos falar sobre isso. E a palavra é muito simples, irmão. A palavra é muito simples, a palavra é muito simples. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Veja se os dias de Noé não e não estão como os nossos dias. Bem, por isso preste atenção. Gênesis capítulo 6, versículo 1, diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou tristes por havê-los feito. Irmãos, qual eram as características dos dias de Noé? Que são dias semelhantemente como os dias da volta do Senhor. Irmão, Jesus está voltando. E aqueles que estão nele não serão desapercebidos, não vão ser pegos como ladrão. Não. A Bíblia fala que aqueles que vão ser pegos de surpresa são aqueles que estão fora, que não pertencem ao reino de Deus. Nós podemos ver aqui algumas características. Eu não vou voltar a repetir o verso 1 e 2, mas nós podemos ver no verso 1 e 2 assim lido, a superpopulação daquela época. E junto com ela, Samuel, a imoralidade, a iniquidade daqueles dias tinha aumentado. Qual outra característica, pastor, nós podemos falar? Nós podemos contrastar esses dois versos com Mateus 24, 38, se você quiser colocar no datashow melhor. Que ele diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, a imoralidade tinha pegado essas pessoas. Jesus está falando que é errado casar? Sim ou não? Jesus está falando que é errado comer e beber? Nada é errado isso. O problema é que essas pessoas adotaram um estilo de vida hedonista. O que é isso, pastor? Se preocupavam só com os prazeres pessoais, com o seu próprio umbigo. E deixa eu te falar, se há pessoas aqui que acham que igreja é só se importar com a sua própria vida, ainda você não entendeu o que é igreja. Se você acha que ser igreja é só vir num culto, num sábado à noite ou domingo, você ainda não entendeu o que é ser igreja. Ontem falávamos, na reunião de líderes aqui, nós precisamos se importar, primeiramente com o Senhor, mas com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Irmãos, a gente vê pessoas que só se importam com o seu próprio umbigo. Se a vida dela está legal, o resto que se dane.
E era isso que estava acontecendo nos dias de Noé. Pessoas hedonistas, que estavam preocupados só com prazeres e preferências pessoais. E qual é o problema dessas pessoas, pastor? Essas pessoas, elas nunca tiveram aliança com Deus. Porque são pessoas que quebram aliança facilmente. Hoje amam o Senhor, amanhã não quer ver nem Jesus pintado. Irmão, se você está emburradinho aqui no culto, vai embora. Porque você está afetando o que Deus quer fazer no nosso meio. Precisamos voltar a ter temor em relação ao nosso Deus. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, estaríamos aniquilados. Então pessoas hedonistas, irmãos, são pessoas que quebram aliança. E qual é o problema dessas pessoas, pastor? Pessoas que quebram alianças, são pessoas que vivem em orfandade. Estão carentes de paternidade de Deus. Estão carentes, Luiz, de paternidade eclesiástica, de pais e mães espirituais. E era isso que estava acontecendo nos dias de Noé, irmãos. Você que está em casa. Superpopulação, Luiz, e imoralidade. Qual outra característica, pastor, podemos falar aqui? Vamos lá. Versículo 3 de Gênesis 6:3. Quando Jesus, ou melhor, Deus, Ele fala que iria tirar e retirar a sua mão, a sua graça, do meio das pessoas. Essa era uma outra característica que ainda não vivemos, mas vamos viver até o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Outra característica que nós aqui falamos, semelhantemente aos dias de Noé, governantes maus, líderes ruins, que em vez de pregar o evangelho da graça do reino de Deus, colocam fardos mais pesados, e fardos que nem eles mesmos podem carregar. Que mais, pastor? A Bíblia fala, dentro desse contexto dos 6 versículos que nós lemos, 7, a maldade havia aumentado. E tudo isso, irmãos, causou, sabe o quê? Tristeza no coração do Senhor. Deus fica triste? Sim. Deus fica triste quando nós esquecemos dele. Deus fica triste quando nós lembramos dele só no sábado. Corta o coração do Senhor, vê uma geração em potencial se perdendo por coisas fúteis, por coisinha. Coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, irmãos. Era isso que estava acontecendo naqueles dias, e como consequência de um coração triste, a Bíblia fala que Deus agora traz um juízo sobre a terra, dilúvio. Tá, e aí, pastor? E aí no meio de toda essa depravação, Deus encontra um homem santo, um homem justo, um homem íntegro. No meio de uma incredulidade, Deus encontra um homem de fé, aleluia. Os estudos falam que Noé ficou aproximadamente 100 anos construindo a arca. Eles nunca tinham visto chuva do céu, mas Noé estava caminhando na palavra que Deus tinha entregado para ele. Irmãos, falta pessoas que caminhem na palavra que Ele dá. Faltam Noés dessa geração, irmãos. No meio de culto pagãos daquela época, de idolatria, Deus encontrou um homem com o qual andava com Ele, que tinha relacionamento com Ele. Irmãos, e o mais louco, Deus fala assim, olha, eu vou salvar a humanidade, e Noé, eu encontrei graça aos teus olhos, benevolência, favor.
E eu não vou salvar só você, eu vou salvar toda a sua família e os animais. Irmão, que ponto Noé chegou diante de Deus, a Deus compartilhar, Luiz, o que ele iria fazer com a humanidade, porque ele estava cansado, Samuel. Ele estava cansado, de dia após dia, pastores pregarem aqui as mesmas coisas, e as pessoas continuarem com as mesmas vidas. Deus está cansado de igrejas, que ficam pregando só para massagear o seu ego. Hedonismo. Mas no meio dessa geração corrupta, se levanta um pregador da justiça, herdeiro das promessas, que viveu pela fé, Noé. Sabe qual era a diferença de Noé dos outros? Que aquilo que ele pregava, ele vivia. Eu vou repetir. Que aquilo que Noé pregava, ele vivia. Como vai a sua hipocrisia? Até quando você vai usar só um rótulo de cristão? E vai continuar fazendo as coisas por baixo dos panos? Você acha que Deus é trouxa? A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda a parte, toda a terra. Então a diferença, irmãos, é que Noé era um homem que tinha autoridade, porque aquilo que ele pregava, ele vivia. Então, irmãos, Deus chama Noé e fala: Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou enviar um dilúvio. Eu vou trazer juízo sobre a terra. Mas tem um porém. Eu vou salvar você e toda a sua descendência, a sua esposa, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas. E junto de vocês eu vou salvar também os animais. Então construa uma arca para mim, de madeira cipreste, com 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 metros de altura. Os estudos falam que dentro da arca, a capacidade total da arca era de 41 mil metros cúbicos. Cabia, sabe quantos vagões de trem? 522. E nos vagões 122 mil cabeças de boi. Os estudos falam que a arca tinha 3 compartimentos, 3 andares. Cada andar tinha 4 metros de altura, uma com a outra. E lá, Deus colocou os animais. Alguns estudos falam que os animais ficou no piso embaixo. No meio ficou os alimentos e em cima Noé. Porque em cima existia uma janela. E todos os dias Noé abria aquela janela, se é que tinha janela. Ele olhava para fora e falava: Deus, eu sei que o meu Redentor ainda vive. Eu sei que você vai trazer salvação não só para mim, para minha família e para todos esses animais. Então, irmão, a geração de Noé será os precursores que prepararão o caminho para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aonde estão os Noés dessa geração? Que vão acreditar até o fim que haverá um dilúvio. Quantos estão aqui dispostos a construir uma arca, mesmo custando a sua vida toda? Essa foi a palavra, Luiz, que nós escutamos quando nós começamos naquela salinha. O missionário Willi, que está no Rio de Janeiro, falou uma coisa para nós um dia, falou assim: irmãos, vocês são como Noé, vocês estão construindo uma arca, e eu não sei só quem vai entrar, porque só a sua família vai entrar. Quem é a minha família? Jesus fala para nós: a minha família são os meus irmãos, as minhas irmãs, o meu pai, a minha mãe, aquele que faz a vontade do Senhor. Esses são os Deus meus da minha família. Irmãos, eu não sei quem vai entrar na arca aqui, mas uma coisa eu te digo: nós estamos construindo a arca nesse lugar. Cara, e eu fiquei com aquela palavra no meu coração.
E eu não estou chorando aqui só para te comover. A toda vez que eu lembro, queima o meu coração, irmão. Todas as vezes que a gente quer desistir, nós somos como Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento, não estavam nem aí, indiferentes com o Senhor. Irmãos, a pior coisa do mundo é você viver um evangelho, um cristianismo indiferente. Como se nada ao seu redor acontecesse. O seu irmão está passando fome, você não faz nada. O seu irmão está morrendo, você não faz nada. O seu irmão está indo para o abismo do pecado, você não faz nada. Porque a única coisa que você sabe fazer é olhar para o seu umbigo. Então, irmãos, verso 8 de Gênesis capítulo 6. Porém, Noé encontrou favor. Pega um paninho para mim. Aos olhos do Senhor. Para você que às vezes acredita que Noé foi salvo pelas obras, por ter fazido a arca, não. A graça de Deus já existia. Então a primeira característica da geração de Noé são pessoas que tiveram um encontro com a graça de Deus. Noé foi alvo do amor e da graça de Deus. Alguns falam que a lei veio antes, não, a graça veio antes da lei. A lei só veio para dar o prumo, para dar o trilho, porque depois, com Jesus inaugurado em Jesus, vivemos o tempo da graça de Deus. Então, irmãos, Noé encontrou a graça, salvação, Luiz. E aqui eu separei alguns aspectos para saber se você também encontrou a graça na tua vida. Qual é, pastor? A graça para a salvação. O que é isso? É o poder de Deus que me salva, justifica os meus pecados e me coloca numa posição de amigo com o Senhor. A graça faz isso. A graça também, ela vem para me santificar, porque o poder de Deus vem e me dá habilidade, me purifica a viver uma vida santa no mundo caído, no mundo corrupto. A graça de Deus também faz eu compartilhar com os meus irmãos o que eu recebi do Senhor. Não fica só para mim, irmãos. Eu compartilho a graça de Deus, eu fluo na graça de Deus na vida do meu próximo. A graça de Deus também me fortalece, porque é o poder de Deus que me fortalece quando vem tribulações, problemas, dificuldades. Bem-aventurado aqueles que são injuriados, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque quando você está fraco, você é forte, porque a graça de Deus vem e te fortalece, aleluia. Você pode dar um aleluia, você que está em casa. E a graça de Deus também vem para fazer eu servir a Deus com os dons, os talentos que Ele me deu, e aos meus irmãos, ao meu próximo, Gui. Aqui na igreja, irmãos, eu amo a minha igreja local, por isso eu estou servindo vocês hoje, sabe como? Pregando o evangelho, porque eu entendi que o Senhor me chamou para pregar o evangelho, então hoje eu estou aqui servindo a sua vida. Então a graça de Deus, resumidamente, sabe o que é? O amor de Deus em ação, porque quando eu tenho um encontro com a graça, esse amor me resgata e me justifica. Quando eu tenho um encontro com a graça para a santificação, é um amor que me purifica. Quando eu tenho um encontro com a graça para o fortalecimento, é o amor de Deus me capacitando diante as lutas da vida. Quando a graça de Deus vem para eu compartilhar, é porque é o amor me suprindo. E quando a graça de Deus vem para que eu possa servir, é o amor de Deus me dando assistência.
Então, uma das características da geração de Noé, de Noés dessa geração, sabe o que é? Ter um encontro com a graça de Deus. Como eu sou salvo, pastor, você que está aqui, mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, e em arrependimento, aleluia. Efésios 2:8, não é pelas obras, não é por aquilo que você faz, é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido, é por aquilo que Cristo fez na cruz. Nenhum homem na terra poderia fazer, mas agora vem o Filho de Deus, o Santo dos Santos, o Justo dos Justos, o Reto dos Retos, e me reposiciona diante ao Senhor. Versículo 9 de Gênesis 6, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro, repita, Noé era homem justo e íntegro. Verso 9, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, repita, Noé andava com Deus. Noé, irmãos, andava em justiça. Sabe o que é justiça? Santidade. Sabe o que é justiça? Odiar o pecado, ter nojo do pecado. Sabe por quê? Porque quando a justiça de Deus, o justo no lugar dos injustos, a Bíblia fala que na cruz, Jesus agora deu a nós, como justiça de Deus. O homem justo é um homem que não tem um caso com o diabo, um caso com o pecado. Pastor, mas eu não peco todo dia? Sim, você peca todo dia, mas você precisa rejeitar o pecado na sua vida. Você precisa rejeitar o pecado na sua vida, porque tudo que você faz em pecado ofende a soberania, a justiça, a pureza, a santidade de Deus. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus na cruz me torna justo diante de Deus, Ele espera de mim e de você, sabe o quê? Nós vivemos uma vida em santidade. Então a Bíblia fala que Noé andava em justiça. A Bíblia fala também que Noé andava com integridade. Sabe o que é ser íntegro? Diga assim, é ser inteiro. É ser inteiro. Em todas as áreas da nossa vida, precisamos ser íntegros, inteiros. Há crente que é só pela meia boca. Irmão, ele é crente aqui no culto. Ele é crente para agradecer alguém quando dá alguma coisa. Ele é crente para dar dízimo, para dar oferta. Mas ele não é o crente com o dinheiro dele. Quando precisa, às vezes, dá para alguém que precisa. Às vezes o irmão, ele é crente só meio. E a Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, Luiz. Inteiro. Em todos os aspectos da vida de Noé, esse homem era inteiro, porque ele era um homem sincero, aleluia. E a integridade faz parte do caráter de Deus. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é um Deus íntegro, justo, correto. Aleluia. Então, se eu amo a Deus, eu preciso andar em integridade. Em tudo que eu for fazer. Na minha casa, na igreja, no meu trabalho, com os meus irmãos. Quando eu saio em lazer com a minha família. Ser íntegro. E Noé só era justo e íntegro. Aqui vem o segredo. Porque Noé andava com Deus. Eu vou repetir. Noé só era justo e íntegro. Porque ele andava com Deus. Os Noés dessa geração são pessoas que andam com Deus. Essa palavra no original hebraico significa ir, viajar. Dá a ideia, sabe do quê? De um hábito constante na vida de Noé. Noé não orava só quando ele vinha no culto. Noé não orava só quando dava um problema. Ah, pastor, tá dando umas tretas lá em casa, pastor, vem orar para mim. Eu não vou. Ora você. O pastor vai orar, com certeza.
Mas você não pode terceirizar a sua vida de oração. Irmãos, Noé andava com Deus. Chegou ao ponto de Deus contar para ele os segredos. Noé, eu vou destruir a humanidade, mas fica tranquilo, eu vou salvar você, sua família e os animais. Só eu quero fazer um pedido para você, constrói uma arca para mim, acabou. Essa arca só vai demorar 100 anos para tu construir, mas está tudo certo. E é isso que Deus falou para mim quando a gente começou a igreja. Que custe a tua vida toda, mas construa um lugar para eu habitar, aonde eu encontro descanso, alívio. Uma igreja de homens e mulheres, aleluia, justos, íntegros, que andam com Deus, que não falam de um Deus que não conhece, falam de um Deus que conhece porque tem experiências vivas. Irmãos, andar com Deus não é praticar uma religiosidade. Andar com Deus é viver uma espiritualidade verdadeira, experimental, porque Deus é um ser relacional, Luiz, pessoal. Ele ama isso. Por isso que Ele fez eu e você, para termos diálogo, conversa, oração. Então, irmãos, por causa de um homem, Deus salvou a humanidade. Será que se Deus descer aqui na terra, Ele vai encontrar algum homem de fé, algum homem justo, homem, mulher, justo, íntegro, para Ele poupar a humanidade? Será que Ele vai encontrar isso? O que vocês dizem? O que você fala, você que está em casa? E aí no verso 10, então aqui está mais uma característica, andava com Deus, tinha intimidade e relacionamento. Verso 10 e último, Noé. Diga assim, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Sabe qual é mais uma característica da geração de Noé? Pessoas que priorizam a sua família. Porque entendem que o seu ministério começa dentro de casa, não dentro da igreja. Vão pregar no mundo inteiro, pastor. Mas vão ganhar primeiro a sua família. Porque Noé ganhou a sua família. Irmãos, olha para cá. Quando eu falo família, eu estou falando da sua família que ainda não é convertida, como a minha não era. E que está aqui, meu pai está aqui, levanta a mão. Que eu tive a honra de batizar ele. E que em nome de Jesus, a minha irmã vai vir para Jesus. Se ela está assistindo, ela vai vir. Quantos de vocês têm familiares que não são de Jesus? Tios, parentes, primos? A Bíblia fala que Noé ganhou toda a sua família para Jesus. Então essa é uma característica marcante de Noé dessa geração. A base do ministério de Noé foi a sua família. E como vai a sua família? Primeiro dentro da sua casa. E agora eu quero pegar no aspecto aqui, igreja. Porque aqui também somos família espiritual. Irmão, nenhum sucesso ministerial na nossa vida vai justificar o fracasso com a nossa família. Ah, ganhei um monte de gente para Jesus, e a sua família? Ah, eu tenho uma igreja de 1000 membros, e cadê a sua família? Então priorize a família, irmãos. Esse tempo é um tempo para você, o corona fez isso, para você ter tempo com a sua família, para você ter cultos caseiros com a sua família. Pega a sua esposa, o seu filho e fala, agora nós vamos ler a Bíblia. Agora nós vamos ler a Bíblia. Agora acaba a Netflix. Agora acaba o telecine. Nós vamos orar, adorar ao Senhor. E nós vamos orar aqui. Nós vamos meditar nas Escrituras. Precisamos voltar a ter cultos caseiros com a nossa família. Não adianta você querer ficar ministrando para um monte de gente se você não consegue ministrar a Deus para as pessoas da sua casa. E eu sei que é difícil.
Eu sei que é difícil, irmãos. Porque a nossa família sabe dos nossos defeitos, sabe dos nossos erros, caminha com a gente a toda hora do nosso lado, não é assim? Não é assim, Lucas? Não é assim, Luiz? Não é assim, meu irmão? Mas a família precisa ser prioridade. O foco nesses últimos dias serão a família. A igreja do Senhor está remodelando o seu jeito e a sua maneira de voltar a ser uma família espiritual. Irmãos, eu não sei vocês, mas o número de igrejas pequenas cresceram, de famílias. Então, Hebreus 11:7 diz assim, pela fé. Hebreus 11 é muito interessante porque o autor de Hebreus, que possivelmente é Paulo, ele começa a descrever heróis da fé. E um deles, adivinha quem é? Noé. A Bíblia fala que um dos homens mais justos sobre a face da terra é Noé, Jó e Daniel. E no versículo 7 de Hebreus 11, o autor diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Noé salvou a sua, diga aí, a sua família. Que Noé andou no profético, porque ele cria em algo que ele não estava vendo. Mas ele continuou caminhando, Luiz, profeticamente em cima da palavra do Senhor, não de homem, do Senhor, irmãos. E nós precisamos caminhar assim como Noé, nessa palavra de Jesus, na palavra do Senhor. E a Bíblia fala que por isso, ele se encontrou com a graça. E não só ele, toda a sua família foi salva. Então, para mim recapitular, características da geração de Noé. Primeiro, tiveram um encontro com a graça. Segundo, andavam em justiça e integridade. Por causa disso, é por isso que eles andavam com Deus. E o último, tinha foco nas famílias. Irmãos, eu quero concluir a mensagem de hoje falando algo para vocês. Noé foi um homem corajoso. Eu quero que você fique de pé, você que está em casa também. Eu quero concluir a minha mensagem de hoje dizendo que Noé era um homem diferenciado dos demais. Por quê, pastor? Porque ele era um homem intrípido, corajoso, não arriava. A Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Irmão, se Deus te chamou para o reino de Deus, para a obra do Senhor, para de olhar para trás. Continua caminhando sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Seja corajoso, irmão. Seja corajoso, irmã. Não deixe que os outros te influenciem por aquilo que Deus falou, que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Você acha que Noé não ouviu um monte de gente paparicando? O que você está construindo a arca? Você é um louco. Você está falando que vai vir um dilúvio, eu nunca vi chuva. E você está falando para mim que vai vir o dilúvio global, que vai inundar a terra inteira. E ele falava assim, aham. Irmãos, vê se não é os dias de hoje. Estamos aqui pregando, perdendo a voz, falando Jesus vai voltar. Outros pastores, pregadores falando, estamos no princípio das dores, ainda não entramos na grande tribulação. Mas Jesus está voltando, se prepara, alinhe o seu coração. Faça como Noé, foi esperto, irmão. Foi inteligente, sábio. Então Deus, Ele sabia que Noé era imperfeito. Você é imperfeito? Sim, eu sou imperfeito. Mas eu acredito que há muitos aqui dentro, como Noé, que amam a Deus, que querem andar em justiça, que querem andar em integridade, aleluia, porque andam com o Senhor, porque tiveram um encontro com a graça, aleluia, sim,
Porque são pessoas que amam a família, sim. Irmãos, levante a sua voz. Essa palavra é para você, você que está assistindo. O Senhor está chamando Noé. E o Senhor está pedindo algo para nós essa noite, para me encerrar. Você está disposto a construir uma arca nessa geração? Sim. Aleluia. Quantos estão dispostos a construir uma arca? Então, irmãos, eu quero que nesse momento você feche os olhos. Vamos orar. Deus está à procura de Noés dessa geração, que estão dispostos a ter um estilo de vida como Noé. Irmão, esse é o estilo de vida de pessoas dos últimos dias, de pessoas que prepararão o caminho para a volta do Senhor. Assim como João Batista preparou, foi um precursor de Jesus Cristo na primeira vinda, nós seremos também como Ele. Nós somos Noés que vamos preparar o caminho para a segunda volta de Jesus sobre a terra. Então comece a orar, irmãos. Abra sua boca, comece a orar. Eu não sei o que te falta, eu não sei às vezes o que você deixou de lado, mas uma coisa eu sei: o Senhor não desistiu de você. O Senhor acredita, e Ele sabe que mesmo com a sua imperfeição, com a minha imperfeição, Ele vai fazer acontecer, porque isso faz parte do plano dEle, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos, Espírito Santo, por essa palavra no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós venhamos ser homens e mulheres de aliança, que não venhamos quebrar a aliança por qualquer coisa, mas que nós venhamos continuar firmes na aliança eterna com você. Então, Jesus, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por cada vida, por cada homem, cada mulher. Levante a sua voz. Vamos lá, você que está em casa, levante a sua voz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova as nossas forças, Espírito Santo. Renova a nossa vida, Senhor.